Olá pessoal, o meu nome é André. Hoje é o dia da nossa primeira aula. O assunto de hoje é enum, ou também conhecido como enumeration types, ou simplesmente como enumeration, ou no nosso idioma como enumeração. Bom, eu trouxe para vocês três definições formais do enum. A primeira é do site da Microsoft, da documentação aí do Visual Studio e C Sharp. E que diz o seguinte: enum é um tipo que permite definir de maneira eficiente um conjunto de constantes que podem ser atribuídas a uma variável. A segunda definição diz que enum é um distinct value type, tipo de valor, que consiste de um conjunto declarado de constantes chamado lista de enumeração, ou enumerator list. E uma terceira definição diz que o enum é um conjunto de valores constantes, fortemente tipados e logicamente relacionados entre si, tornando o código mais limpo, legível e menos passível a erros. Particularmente, a partir dessas três definições, eu montei uma definição para mim e eu compartilho com vocês. Portanto, enum é um tipo de valor fortemente tipado que representa um conjunto de constantes logicamente relacionadas entre si. Para facilitar então a nossa vida, nós podemos imaginar o enum como o nosso calendário. No nosso calendário nós temos um conjunto de valores constantes, que é o conjunto meses. Ou seja, os meses do nosso calendário vão de 1 a 12, ou de janeiro até dezembro, eles nunca mudam. Então, finalmente podemos codificar. Agora eu vou mostrar para vocês, então, como que é a sintaxe do enum e como nós podemos aplicar certas operações sobre o conjunto enum. O primeiro detalhe importante é que nós podemos declarar um enum antes da declaração de uma classe. Antes ou depois, tanto faz. E nós declaramos dessa forma. Enum, palavra-chave enum, colocar meses dessa forma. Abre chave, fecha chave. Dentro eu adiciono então as constantes. Então, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Lembrando que essas constantes são como as nossas já conhecidas variáveis. Ou seja, eu posso colocar um underline aqui, não tem problema. Se eu colocar um número aqui, já há um problema na hora de compilar. É como se eu estivesse declarando uma variável. Notem que eu estou separando cada constante com vírgula, sendo que o último elemento, neste caso dezembro, eu posso colocar ou não uma vírgula, tanto faz. E na chave, no fecha-chaves, eu posso colocar um ponto e vírgula ou não, também tanto faz. Então, essa é a sintaxe, né? Declaramos o nosso tipo enum. Vamos agora ver como é que o Visual Studio enxerga o enum. Eu vou declarar então uma variável mês, do tipo meses, que vai receber uma constante que está dentro do conjunto enum meses. Percebam que o IntelliSense do Visual Studio já nos mostra aqui todas as constantes possíveis. Então, vou colocar julho. E vou imprimir esse valor para vermos como é que o Visual Studio trabalha. Deixa eu adicionar uma referência. Esse foi um projeto que eu criei do zero. E vamos rodar aqui sem debug. Então, percebam que o Visual Studio compilou dessa forma, né, no momento da execução nós vemos julho. Ele imprimiu então o valor da variável.
da constante, na verdade, que está dentro do enum. Outra forma de enxergarmos é por meio de um índice, por meio do índice associado a cada constante. Se nós colocarmos o mouse aqui em alguma constante, nós vemos que o Visual Studio já atribui um índice para cada constante, começando do zero e somando 1 para cada constante aí a seguir. Então, o enum é um tipo que define com que esses índices sejam sempre, por padrão, int. Então, eu posso definir que int meses é igual a meses.julho, da mesma forma que está ali em cima. Só que é claro que aqui nós estamos falando de um tipo enum. Vamos dar um cast, vamos forçar um cast. Comentamos aqui a linha de cima, nós não precisamos mais disso. E vamos imprimir meses. Então nós vamos enxergar o índice associado a essa constante, 6. Só que no nosso dia a dia nós não gostamos desse 6 aí, se janeiro começa em 0, é óbvio que julho vai ser 6, mas nós não falamos que o mês de julho é o mês 6, mês de julho é o mês 7. Então nós podemos declarar janeiro como 1. Automaticamente o Visual Studio já coloca julho como 7. Mas nós também podemos brincar um pouco aqui. Nós podemos colocar que julho não tem nada a ver com 7, é 12. O que o Visual Studio faz? Se janeiro começou com 1, ele vai até junho como 6. Se julho é 12, a partir de agosto nós temos 13 até chegar em 17 em dezembro. Para confirmar para vocês, deixa eu imprimir dezembro. Ctrl F5 para executar sem debug. 17. Então, assim nós podemos dar valores para essas constantes. Como nós vimos que é um int, um índice associado por padrão, temos também outra forma de indicar para o Visual Studio que o índice associado é outro. Nós podemos então colocar que o índice é 1 byte ou um S-byte, um short, pode ser também um ushort, um uint, eu posso também colocar um int normal, pode ser redundância, mas ele também aceita, um long ou o long. Então, para quem já está esperto quanto aos tipos de dados, se eu colocar byte aqui, eu sei que para cada constante eu posso definir valores de 0 a 255. Ou seja, se dezembro eu colocar como 256, já é um erro de compilação. Ele não é um tipo byte. Por outro lado, 255, Ctrl F5, eu chamei dezembro, WriteLine, 255. Reconheceu? Agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas operações que nós podemos fazer sobre o conjunto enum. Essas operações vêm de uma classe chamada enum. Essa é uma classe abstrata que nós podemos chamar usando system. Enum tem vários métodos, mas eu destaco dois nesse vídeo, o getName e o getValues. O getName retorna o nome de uma constante definida aí sobre um enum. Então, os parâmetros que recebe esse método são um tipo de enum e um objeto contendo um valor de índice, né, associado. No caso, eu posso declarar dessa forma: type of meses, vírgula, um índice, vamos por 10. Eu vou recuperar esse valor porque eu gostaria de imprimir.
Então var meses. E aí vamos imprimir writeLine meses. Ok? Vamos executar sem debug. Então, o índice 10 do enum meses tem uma constante chamada novembro. Então, retornamos o valor da constante. Esse é o objetivo do método getName. Outro método importante da classe enum é o getValues, que recebe por parâmetro um tipo de enum. Então, posso definir como typeOf meses. Para que serve então getValues? Eu uso getValues quando eu quero recuperar o valor de cada constante dentro do meu enum. É como se eu quisesse percorrer uma lista de valores, ou a lista de valores enumerados. Portanto, eu vou colocar um var mês. Em meses, abre e fecha chaves. Eu vou aproveitar esse writeLine e aqui mês. Vamos ver o que acontece. Então, o console imprimiu para mim cada constante, de janeiro até dezembro. Eu percorri toda a lista do enum. Agora, atenção para o método getName. Vamos voltar no getName. Vamos definir da mesma forma, typeOf, tipo de meses, vírgula. Percebam que o segundo parâmetro é um objeto. E isso poderia confundir muitos desenvolvedores. Por quê? Como é um objeto, eu estou falando de constantes ao mesmo tempo, né? Constantes definidas no enum, e essas constantes elas têm uma cara de string. Nós sabemos que tem também uma classe string, e eu poderia definir como se fosse um objeto. Janeiro. Vejam, o Visual Studio em tempo de compilação ele não vai perceber nada de incoerente, porque nós estamos passando objeto tipo string, certo? Vamos imprimir então dessa forma. O que vai acontecer? Aí ocorre um erro em tempo de execução, porque apesar de ser um objeto, esse método que é um objeto de índice associado à constante, né? Então, é daquela forma mesmo que eu mostrei para vocês no início. TypeOf, meses e o índice. Aí sim, no caso 2, março. Ok? Um outro detalhe aqui, talvez para quem não entenda tão bem ainda sobre declaração de variáveis, declarar uma constante dessa forma está errado. Seria ideal colocar na notação camelo, se for realmente necessário, claro. Bom, dito isso, eu concluo aqui essa videoaula com o básico sobre o enum. Mais para frente eu vou criar uma aula só de aplicações do enum, várias formas de entender esse tipo, mostrar o porquê que ele é útil, né, de verdade, porquê que ele torna o nosso código legível, muito mais fácil de ler e de entender o código. Agora eu vou deixar um exercício para vocês. Não vou falar se é fácil ou difícil, eu só vou dar uma dica. O código, esse código que vocês estão vendo, não está certo. Há um erro. Eu editei a imagem para que vocês não percebam que o Visual Studio destacou, né, em tempo de compilação ele destaca onde está o erro. Então eu gostaria de saber de vocês, qual é o erro desse código?
Se vocês querem saber a resposta, acessem o meu site computaçãoturing.blogspot.com.br. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo se vocês gostaram. Logo mais eu vou postar a próxima aula. E é isso aí. Até a próxima.